Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já eu agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Recentemente eu gravei um react de um pastor chamado Davi Abreu, de uma obscura igreja batista de João Pessoa, em que ele comentava sobre a conversão de protestantes ao catolicismo, afirmando que a conversão ao catolicismo seria uma espécie de apostasia. Algumas pessoas até me objetaram porque o canal dele é bastante pequeno. No entanto, eu peguei as suas declarações a título apenas representativo, ou seja, ele reflete muito de um certo pensamento evangélico, ou então de um pensamento protestante tradicional, que tem uma birra que beira a patologia ao catolicismo. Eu digo que é patologia porque é um ódio que beira o insano desse povo. E é evidente que esse pessoal é encharcado de propaganda ideológica, de propaganda anticatólica, e portanto esse pessoal não tem assim uma capacidade ou um discernimento de reflexão a respeito do catolicismo e também mesmo do cristianismo, porque muitas dessas pessoas ignoram a história cristã. Em vários debates que eu tive com evangélicos e protestantes em geral, é o fato de que eles realmente ignoram o que seja a história cristã. E mais ainda, eles, a partir de uma interpretação enviesada da Bíblia, eles criam uma história cristã que não é histórica, ou seja, puramente idealizada. Mas eu gostaria aqui de gravar um react, na verdade, dos comentários que eu observei a respeito do vídeo. E eu queria, inclusive, alertar os meus inscritos que eu dividi o react do pastor Davi Abreu em duas partes. A primeira, mais ou menos, tem 4.000 visualizações, enquanto a segunda tem 1,9 mil visualizações. Ou seja, vocês não estão vendo a segunda parte do vídeo. Eu dividi o vídeo em duas partes justamente porque ele se tornou muito longo. Foi mais ou menos quase 2 horas de react. E para não tornar mais cansativo, eu dividi em duas partes. Então aquela pessoa que viu a primeira parte desse vídeo, veja a segunda parte. Até para me ajudar na questão da publicidade e da monetização também, né? Vamos fazer aqui então uns comentários a respeito dos comentários, aqui fazendo uma redundância, que eu vi nesse vídeo e de pessoas que têm uma tendência protestante e até mesmo bolsonarista. Dá para perceber pela tonalidade do discurso é que eles adequam a ideia religiosa a uma posição política. Então, por exemplo, se a Igreja Católica no Brasil, ou pelo menos uma certa tendência da Igreja Católica tem um viés de esquerda, então logo a Igreja Católica inteira é o viés de esquerda da teologia da libertação. Quer dizer, um julgamento completamente absurdo, bizarro e que mostra também um certo desconhecimento do que seja a Igreja Católica. Vejamos, tem um sujeito chamado Rafa Júnior que escreveu os seguintes dizeres, e vocês podem ler aqui. Condessa vai mandar o seu arcebispo petista punir o padre Lança-Leite. Muito em breve os protestantes serão maioria no Brasil. Aqui nós temos um chamativo de um triunfalismo protestante e ao mesmo tempo, evidentemente, eles pegam o caso do padre Júlio Lancelotti como se fosse um espantalho para atacar a Igreja Católica. Eu poderia responder esse sujeito nos seguintes dizeres. Meu amigo, eu acho que você é uma pessoa burra. Por que eu digo que você é uma pessoa burra? Porque a Igreja Católica não pode ser reduzida à Arquidiocese de São Paulo e nem mesmo ao padre Júlio Lancelotti, por uma razão muito simples. A Igreja Católica tem 2.000 anos de história. A Igreja Católica tem toda uma tradição que transcende e vai muito além do Dom de Licherer e do padre Júlio Lancelotti. Se você tivesse um pouquinho de inteligência para apreender o que significa a igreja, vá lá, você entenderia muito bem o que eu estou falando. Mas do jeito que você é apenas um evangélico bolsonarista bobalhão que esperou lá acreditando em inúmeras mentiras do WhatsApp, porque é o tipo de perfil, é aquele perfil de politização da religião. No fundo, esses caras são uma espécie de teologia da libertação da direita. Nós temos a teologia da libertação da esquerda e nós temos também a teologia da libertação da direita, que politiza e reduz a dimensão da fé, da religiosidade, da civilização a um mero aspecto político momentâneo, que é essa briga entre Bolsonaro e Lula. Como se isso fosse um aspecto reducionista da história cristã. Ainda tem esperanças que o Brasil será uma nação próspera e temente a Deus. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se o protestantismo tem como exemplo, é não ser temente a Deus nenhum. Porque boa parte, se não a maioria dos países protestantes, é infestada de ateus, desigrejados, e a maioria dos protestantes nem mesmo frequenta a igreja.
Então você idealiza, sabe o quê? Porque no fundo, aqui é a psicologia do protestante latino-americano complexado, achando que o Brasil, sendo protestante, vai ser os Estados Unidos, vai ser alguns países da Europa, Suécia, Dinamarca, Holanda, etc. Mas veja uma coisa interessante. Todas as agendas progressistas provêm justamente de países protestantes. E por que será? Porque esses países protestantes já são radicalmente secularizados e totalmente desprovidos de religião. Mesmo os Estados Unidos, né, que é o modelito por excelência que esse pessoal exalta para o Brasil, mesmo os Estados Unidos é um país altamente secularizado. E eu poderia ser mais ousado em dizer que, além dos aspectos do secularismo que dominam a seara norte-americana, porque o próprio país, os Estados Unidos da América, nasceram como um Estado laico e nunca como um Estado religioso, tá? O protestantismo de lá é uma das coisas mais bizarras que existem. Aí eu digo o seguinte, senhor Rafa Júnior, se você abandona a joia, o patrimônio cultural da fé católica que o Brasil herdou de Portugal para comer lixo evangélico neopentecostal norte-americano, eu digo, meu amigo, você gosta de comer merda. Faça uma comparação entre um Anchieta, entre um Nóbrega, entre a missão civilizadora dos jesuítas e o que os puritanos fizeram nos Estados Unidos. O que os protestantes fizeram com os indígenas, criaram sociedades extremamente segregacionistas, racistas, etc. Mas a ideia é a prosperidade, né? Próspera e temente a Deus. Ou seja, segundo a sua concepção, ser cristão é ser rico. Mas Jesus Cristo disse justamente o contrário. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E pelo jeito, você deve ser um daqueles protestantes que chamam católicos de idólatras. No fundo, o idólatra é você. Você é o idólatra da prosperidade, você é o idólatra do dinheiro, você é o idólatra da riqueza. E é por isso que você odeia o catolicismo. Porque o catolicismo diz, cuidado com a riqueza, cuidado com a prosperidade. A prosperidade é sedutora, a riqueza é sedutora. Porém, não é o centro da vida cristã. O centro da vida cristã é a caridade. O centro da vida cristã é a Eucaristia. O centro da vida cristã é Jesus Cristo. E a igreja que ele fundou. Nem isso vocês são leais. Vocês não são leais nem mesmo à igreja de origem de vocês. Porque vocês trocam de igreja como trocam de roupa. Sabe por quê? Porque o centro do protestantismo é o indivíduo. É o palpiteiro que pega a Bíblia. Esse é o epicentro do protestantismo. E a tendência do protestantismo é a desagregação espiritual. Não é por acaso que países protestantes são altamente secularizados e que boa parte do secularismo e da agenda que vocês dizem combater aqui no Brasil são justamente importados de países protestantes, não são de países católicos. Nenhum país católico criou a agenda woke, nenhum país católico criou a agenda não sei o que, gaysista, agenda pró-aborto. Todas essas agendas vêm de países, boa parte de países protestantes. Peguem, por exemplo, Portugal, Espanha, Brasil, no auge do catolicismo. No auge. Não nessa realidade decadente que nós vivemos hoje. Porque, claro, o catolicismo é decadente na Espanha, em Portugal, no Brasil. Mas vamos pegar no auge do catolicismo. No auge do catolicismo seria impensável alguém falar de aborto. Alguém fala de divórcio. De divórcio, não é nem de aborto, de divórcio. Que dirá de casamento gay? Protestantismo não tem casamento gay. Dependendo do segmento protestante, casa gay na igreja. E é interessante que protestante vem gritar e espernear porque o Papa Francisco autorizou bênção a pessoas em situações irregulares ou de uniões homossexuais, e veja que o Papa reiterou que isso não é o reconhecimento da situação deles, mas apenas um ato de compaixão. Tudo bem, podemos até criticar talvez as questões controversas, as dubiedades em torno desse tipo de declaração, mas não é a oficialização de casamento gay, tal como nós vemos, por exemplo, nas igrejas luteranas. Existem igrejas luteranas que casam gays. A igreja luterana da Suécia tem uma bispa lésbica, casada com outra mulher. Na igreja anglicana, nós temos reverendos homossexuais assumidos, reverendos até trans. A igreja calvinista dos Estados Unidos, pelo menos um segmento lá, está casando gay, aceita casamento homossexual. Vocês, protestantes, já estão muito mais avançados nessas pautas do que os católicos. Na verdade, se nós observarmos bem, existe uma resistência profunda do catolicismo a essas mudanças, até porque a nossa noção de matrimônio é sacramental e, portanto, além de indissolúvel, ela é imutável do ponto de vista doutrinário. Então é muito difícil alguém
querer mudar a concepção doutrinária do catolicismo no âmbito do casamento. É muito difícil. O protestantismo não. O protestantismo pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque o protestantismo é a religião do indivíduo. Basicamente isso. E Deus, depois de se libertar dessa corja da teolibertação católica, antros de idólatras esquerdistas se só espalham miséria e heresia. O seu problema é você achar que a Igreja Católica é a teologia da libertação. Mas faz o seguinte, meu filho, vai resolver os problemas da Igreja protestante, dos países protestantes. Igrejas que têm toda uma agenda woke já totalmente estabelecida. E isso sem prejuízo também da missão integral que já dominou círculos calvinistas, anglicanos e luteranos no Brasil. Ou seja, as igrejas da Reforma, as igrejas da Reforma protestante no Brasil são em grande parte esquerdistas. Evidentemente que tem círculos mais tradicionais. Talvez o maior deles são os presbiterianos. Mas mesmo assim é bastante dividido. É bastante dividido. E nós temos que entender uma coisa. A teologia da libertação é uma heresia dentro da Igreja Católica. Então vejam que muitos padres e muitos bispos que atuam na teologia da libertação estão atuando de uma forma herética. Evidentemente que nós esperamos do Vaticano algum tipo de providência, e eu creio que o próprio Papa Francisco tem problemas com relação a isso, até porque ele é formado numa vertente da teologia da libertação, e nós temos que entender que nem toda a teologia da libertação é necessariamente herética, mas pode ser propensa à heresia. Eu mesmo tenho muita repulsa à teologia da libertação. E o Papa Francisco, embora ele tenha simpatias, mas ele não é marxista propriamente dele, ele é de uma teologia chamada Teologia del Pueblo. É uma outra vertente, mas que tira os aspectos marxistas, mas mesmo assim problemático do meu jeito. Mas vamos lá. Aí tá falando assim, antros de idólatras esquerdistas, blá blá blá, e não sei o que. Eu acho interessante que esse pessoal acha que o progressismo é só de esquerda. O liberalismo também não é progressista. O capitalismo também não é progressista. Meu filho, quem é que tá financiando toda essa merda, porra? Quem é que está financiando toda essa merda esquerdista? Quem é que está financiando toda essa agenda de subversão da moralidade, da família, da religião? É país protestante com capital protestante judeu, meu filho. Para com isso. São esses países que nós vemos, Estados Unidos, Europa, mas principalmente Estados Unidos, onde suas ONGs financiam toda essa merda. País protestante que se diz o mais cristão do mundo. Nada, porcaria nenhuma. É um país secularizado, um país que tem fundamentos, inclusive, em conceitos maçônicos, certo? E que, embora a ética seja protestante, a visão seja protestante, no entanto, a própria concepção teológica do protestantismo é relativista. Qual é o dogma que o protestante guarda? Nenhum, depende do capricho da pessoa. Mas vamos lá, besteira. Tem até um comentário aqui de um rapaz que não haverá um Brasil protestante, porque já estão num platô, né? Que na verdade o que está acontecendo no protestantismo brasileiro? Que é a tônica dos protestantismos. É o seguinte, vai ser desfigurada toda a cosmovisão cristã através de um bando de loucuras sectárias, né? Um tribalismo sectário de religiões, né? Que não se entendem, e a tendência é o declínio e o desprestígio do protestantismo, como também do cristianismo como um todo. Ou seja, as pessoas vão associar cristianismo com protestantismo e vão achar bastante obtusa, né, boa parte dessa dinâmica do evangelismo brasileiro, porque o evangelismo brasileiro ele é muito obtuso, né? Vamos lá. Ele também escreveu aqui outra besteira aqui. Pelo menos os pastores estão fazendo alguma coisa lutando pelas pautas morais do cristianismo. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. A bancada evangélica de 2002 até 2014 apoiou o PT com todas as pautas políticas. Pode ter feito algum tipo de rejeição aqui a colar de alguma pauta, por assim dizer, moral? Sim. Mas a bancada evangélica, em geral, apoiou o PT em troca de cargo público e dinheiro. Se existe um pessoal que não é muito confiável, é esse público político evangélico. É um público extremamente oportunista, extremamente tendencioso e mais além. Na verdade, sob muitos aspectos, foram forçados a defender essas pautas morais. Porque não se recusaram a apoiar o PT. Não se recusaram, inclusive, a votar no PT. Gente que hoje entrou no bolsonarismo, como o Malafaia, o pastor Feliciano, eles estavam lá junto com Lulinha Paz e Amor, pô. Eles estavam lá e fizeram, inclusive, a igreja evangélica votar no PT. E veja uma coisa muito interessante. Boa parte das pautas pró-vida são lobbies católicos, tá? São lobbies católicos. É verdade, os protestantes têm uma grande capacidade de um eleitorado militante. Isso é verdade, tá? Eu não vou nem negar que alguns pastores podem ter feito alguma coisa. Mas não negue a força,
do lobby católico no Congresso Nacional. Os lobbies pró-vida estão lá batendo na porta de deputados e senadores e pressionando a opinião pública. Então, a Igreja Católica pode ter uma crise no que diz respeito a um ativismo político? Sim, mas existe um lobby político muito forte pró-vida e sua grande maioria é católico, não é protestante. Até porque os católicos são mais instruídos e são mais preparados, pelo menos esses católicos militantes. Vamos lá. E a Igreja Católica tá dando a bunda pro Lula, incluindo o Papa argentino, que até mandou cartinhas de amor. Olha, meu filho, vou dizer uma coisa. Malafaia votou no Lula, Feliciano votou no Lula, teve um chefinho da Assembleia de Deus, votou no Lula, todas as pessoas votou no Lula. Para de ser idiota e acreditar em bancada evangélica. Se você acredita em bancada evangélica, meu irmão, a sua ingenuidade é de um sujeito que pode ser abusado sexualmente em troca de um pirulito, tá bom? Tá? Vai lá acreditar na bancada evangélica pra te ver. Eles já estão agora virando a casaca pro Lula em troca de cargo público. Esse tipo de mentalidade centrão da vida, né? Por um lado, não, a gente segura um ponto aqui, mas a gente tem que pegar também uma boquinha. Para que tá muito mal pra você, tá bom? Com relação ao Papa Francisco, com certeza, eu acho que ele tem posicionamentos políticos bastante questionáveis, mas ele é papa. Não compare um papa com esses merdinhas que você segue aí em balcão de negócios que você chama de igreja, tá bom? Não compare um papa, porque mesmo o Papa Francisco, com todos os defeitos dele, a chefia papal é uma das representações mais significativas do mundo ocidental. E veja que com todo o problema da crise da Igreja Católica, a Igreja Católica ainda tem um peso. Perto de um Papa, um Malafaia e um Feliciano são verdadeiros mosquitos da dengue. Basicamente, vamos lá. E de picaretagem a tua igreja entende muito bem. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Se você acha que um Malafaia, um Edir Macedo, um Feliciano, toda essa galerinha aí que faz política e usa a religião para ganhar voto, se você acha que esse pessoal é sacrossanto só porque ele fala um discurso conservador bolsonarista para você engolir como se fosse pornografia de celular, tá? Eu digo, você é um idiota completo, um idiota realmente no amplo sentido que essa palavra tem que dizer. Você é imbecil mesmo. Então quer dizer, agora vem dizer que a Igreja Católica é picareta? Não, picareta são os pastores que você segue. Ou você acha que o Malafaia é um homem sério? Ou você acha que todos esses pastores aí que ficam sugando o bolsonarismo, depois voltando pro colo do PT, são pessoas confiáveis? Só você que é um idiota, que deve ter sido aquele paspalho, aquele tiozão bobalhão que ficou lá esperando no quartel enquanto o Bolsonaro deu uma banana pra você, realmente esse é seu nível. Realmente, o seu nível espiritual é de Malafaia. O seu nível de espiritual é de coach evangélico do tipo Pablo Marçal. Vá seguir esse povo. Isso sim é gente picareta, não a Igreja Católica. A Igreja Católica, lamentavelmente, tem más pessoas. Isso é inegável. Mas a Igreja Católica, meu filho, tem 2000 anos de contexto, meu filho. Tá? Você não tem isso. Você é um mosquito da dengue também. Vamos lá. Além de acobertar molestador de criancinhas. Como se o problema do acobertamento sexual fosse o problema da igreja. Você acha que não existe escândalo nas seitas protestantes? Meu caro, inclusive eu vi numa página chamada Guia-me, que é uma página protestante, eles afirmando claramente que o número de pastores evangélicos envolvidos com escândalos sexuais é maior do que os católicos, tá bom? Tá? O número de pastores protestantes supera o de padres em matéria de escândalos sexuais. Então, olha um pouco pro teu quitãozinho, tá bom? O problema é que, claro, focaliza-se tão somente na Igreja Católica. Ninguém focaliza na classe dos advogados, dos médicos, dos professores, dos escoteiros. Não, ninguém fala disso, só fala dos padres. Os padres são a única categoria social que tem problemas sexuais. Ninguém tem problemas sexuais, basicamente. É claro que o acobertamento de crimes sexuais é algo grave e tem que ser denunciado. Mas isso é um problema que, infelizmente, não é da Igreja Católica só. É um problema de praticamente boa parte das igrejas cristãs, inclusive igrejas evangélicas. Você acha que não houve acobertamento? Claro que houve. Claro que houve. E há. Infelizmente. E esses padres, esses pastores, esses bispos não tem que ir pra cadeia. Simples assim. Condessa, vai lá com o Júlio Lança-Leite fazer o L bem gostoso. Isso é papo de bolsonarista bunda mole, cara. Você é um bolsonarista bundão. O Bolsonaro cuspiu na tua cara. Cuspiu mesmo. Não tem outra palavra pra falar de cusparada na sua cara. Foi cusparada mesmo. Se alguém ainda é bolsonarista nessa altura do campeonato, eu digo, ó, tem que sair na rua, botar um sacolão de papel na cara e botar 2 furos pra não mostrar a cara. Vamos lá. Outra besteira. Besteira. Ah, acabou. Ah, tá aqui.
Disse o adepto da religião que naufragou todos os países pelos quais passou, em contraste com os protestantes que prosperaram em diversos países e criaram a maior potência do mundo. Vamos lá. Ele está dizendo que a religião católica naufragou todos os países. Vejamos. Portugal e Espanha foram as duas maiores potências do universo, não foi nem do mundo, né? Do universo. Primeiro porque eles criaram um império mundial, tá? Portugal criou o comércio mundial propriamente dito, com as navegações marítimas, e depois a Espanha. A Espanha tinha um império que dominava 4 continentes. E através das monarquias ibéricas e através dos impérios ibéricos, nós percebemos que 3/4 do mundo foram convertidos ao catolicismo, ao cristianismo. Aí você vai dizer que Portugal e Espanha, que foram os maiores impérios do mundo, eram nações miseráveis, nações decadentes, etc. Não, eram nações prósperas e culturalmente prósperas. Isso que a gente tem que entender. O legado ibérico no mundo é extraordinário, em todos os sentidos. Começa pelo fato da criação das Américas. A América, tal como nós conhecemos, pelo menos a América do Sul, é uma América ibérica. E se nós compararmos a América portuguesa e espanhola com a América inglesa no século XVIII, a América inglesa era miserável, era paupérrima perto de cidades do México, cidades do Peru, cidades da Bolívia, etc. As cidades da Bolívia, do Peru, só vocês irem lá e perceberão que são países bonitos arquitetonicamente. Países onde o Império Espanhol construiu catedrais, construiu escolas, universidades, etc. O que havia nas 13 colônias inglesas? Estados em que as casas eram feitas de madeira. Basicamente isso. Ou seja, um país extremamente pobre. As 13 colônias inglesas comparadas ao Brasil, tá? Não vou nem pegar a América Espanhola, tá? Ao Brasil. O Brasil, no final do século XVIII, começo do século XIX, era muito mais próspero economicamente do que as 13 colônias inglesas. Para se ter uma ideia. Então, essa ideia de prosperidade e miséria me parece uma opinião típica de um complexado. Por quê? Nós não somos cristãos por causa da riqueza ou da pobreza. Nós somos cristãos porque queremos salvar nossas almas. Riqueza, prosperidade, miséria são estados que podem aparecer em nossa vida, como também nos respectivos países. Todos os impérios passarão, como o Império Espanhol passou, como o Império Português passou, como o Império Britânico passou, o Império Francês e depois o Império Americano. E depois vem o Império Chinês e assim sucessivamente. Os impérios vão e passam. E se dependesse dessa lógica idiota desse sujeito, eu não seria nem cristão. Porque ser cristão é seguir uma religião de um grotão do Império Romano chamado Judéia. Baseado nessa lógica, ele talvez seria pagão, porque o paganismo, de certa forma, o Império Pagão Romano era um império próspero, era um império que dominava boa parte do mundo, pelo menos o mundo conhecido pela ótica ocidental, que era o Império Romano, né? Então o Império Romano estava muito acima da extrema miséria dos judeus lá, que estavam naquele grotão lá da Judéia, lá, que hoje é o Estado de Israel, né? Então, portanto, baseado nessa lógica, nós vamos buscar a prosperidade, não é a espiritualidade, porque espiritualidade e prosperidade são duas coisas distintas. Às vezes a espiritualidade é buscada até mesmo nos momentos de miséria, e não o contrário. Mas essa é a lógica materialista desse cara. E vamos mais além. Essa história também de que país protestante é rico e país católico é pobre também é uma grande mentira. Vamos lá. A Jamaica é protestante e nem me consta que seja rica. Mesmo, por exemplo, sei lá, o Suriname, que é colonizado pelos holandeses, é rica ou pobre? É miserável. Enquanto quando a gente chega na Europa, a Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Itália são países ricos e são países de tradição católica. Luxemburgo, que é um país que ainda tem um ducado, que no caso o chefe de estado é o Duque de Luxemburgo, é um país católico. É um país onde há a maior renda per capita da Europa. E com relação ao domínio norte-americano, o domínio norte-americano é uma coisa relativamente recente. Como também eu poderia apelar e dizer que o domínio espanhol é o domínio católico mundial e, portanto, nós temos que ser católicos por causa do domínio católico da Espanha. Isso aí é um tipo de argumento, cara, que, sinceramente, você devia ter vergonha na sua cara, né? Aí ele está dizendo aqui, a América Latina é um poço de miséria e violência, tendo como comissão à frente a teologia da libertação católica e blá blá blá. Como também no protestantismo tem a teologia da missão integral.
O esquerdismo já se infiltrou tanto no catolicismo como também nos segmentos tradicionais do protestantismo brasileiro. Então vai olhar atrás do seu olho, porque você é muito burro, cara. Você é burro mesmo. Você faz jus àquele tipo evangélico semi-instruído ou de baixo nível de instrução, querendo comentar sobre assuntos que são complexos através de estereótipos que refletem muito o seu sentimento de inferioridade quando vai nos Estados Unidos ou como vai num país protestante. Paciência, se você quiser consumir lixo protestante, problema é seu. Vamos lá. Ele ainda soltou mais merda. Aí eu falei aqui, né, eu falei sobre a questão do ateísmo dos países desenvolvidos, porque veja, o processo de secularização e da prosperidade, de fato, eles têm uma certa coisa correlata, principalmente na nossa sociedade capitalista, onde coloca a questão do lucro, a questão dos resultados econômicos, a questão da ética do trabalho como um elemento dominante. Quem fica envolvido com ética do trabalho, pensando em ganhar dinheiro toda hora, não vai ficar pensando em religião, meu filho. Mesmo um puritano que ficava lá trabalhando que nem um condenado para disciplinar a sua vida, esse processo tem o quê? O desplante de um elemento de racionalização da vida social tal que aqueles elementos espirituais acabam se perdendo. Mas vamos lá. Vocês católicos precisam viver romantizando as glórias do passado para não aceitar que não possuem mais relevância nenhuma no presente. Ah, entendi. Quer dizer, quando você romantiza os Estados Unidos, que é o país do aborto, o país do casamento gay, o país da agenda woke, o país que financia tudo que é merda contra a religião no mundo, aí não é romantismo, não. A gente tem que se adequar ao presente, segundo essa lógica. É claro que eu exalto as glórias do passado, porque a própria religião cristã é uma glória que pertence ao passado também, mas que eu guardo até hoje com a promessa da salvação. É evidente que eu guardo as glórias do catolicismo. As glórias do catolicismo, graças a Deus, estão nas minhas entranhas e na minha alma. Não é essa sua religiosidade porca, essa sua religiosidade de espírito de porco, em que você acha que tem que ser uma coisa imediata para satisfação dos seus desejos e dos seus recalques e do seu sentimento de inferioridade. Porque o seu ideal não é salvar sua alma, o seu ideal é ser rico. O seu ideal é ser próspero. Quando na verdade daqui a pouco, meu filho, você e eu estaremos mortos. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que buscar a prosperidade, a melhoria de condição de vida do nosso povo, mas pressupor que nós temos que buscar a religião para atender critérios de produtividade econômica, meu filho, isso é um argumento de prostituta no âmbito da fé. Vamos lá. Acorda para o mundo real. Acordo para o mundo real. Sim, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos aceitar o padrão de vida da Suécia, da Dinamarca. Vamos pegar país protestante, já que você é o país protestante. Suécia, Dinamarca, Inglaterra, países altamente secularizados, países onde o cristianismo perdeu completamente importância, países inclusive onde os protestantes são até minoritários se comparados aos católicos. Por incrível que pareça, se nós analisarmos, por exemplo, países como a Inglaterra, há mais católicos praticantes do que protestantes praticantes. Aliás, a Irlanda do Norte, que é um bastião protestante anticatólico fervoroso, hoje tem mais católico do que protestante. Os Estados Unidos experimentam um crescimento vigoroso do catolicismo. E por quê? Por causa do esvaziamento espiritual do protestantismo. E esse esvaziamento tem muito a ver com o quê? Com a confusão teológica do protestantismo. Espanha e Portugal já foram grandes nações. Hoje são dois países significantes da Europa que ninguém dá a mínima. Meu filho, vamos ser bem sinceros. Eu prefiro 1000 vezes viver num país insignificante como Portugal e Espanha do que nos Estados Unidos. Primeiro porque tem história, porque tem memória, porque tem tradição, porque tem realmente resquício de um passado glorioso. Agora, o protestantismo americano tem o quê? O que é o protestantismo americano perto de um São Tomás de Aquino? O que é um protestantismo americano perto de uma universidade de Salamanca? O que é o protestantismo americano perto de uma universidade de Coimbra? O que é o protestantismo americano perto de Camões, perto de Cervantes, perto da teologia católica espanhola, da teologia escolástica espanhola, dentre outras coisas? Nada. É um zero à esquerda. Isso aqui, cara, é pensamento de cachorro, cara. Isso aqui não é nem pensamento de cristão. É de cachorro. Cachorro pensa em comer, cachorro pensa em bem-estar. Quem fica achando que a humanidade se resume em bem-estar é um cachorro. É um gato, é um bicho. Anda de 4, quer ficar na lareira lá, levando o chute do dono. Vamos lá. Os países protestantes hoje são os que têm melhor qualidade de vida. E daí? São também os mais ateus. Rola pornografia, promiscuidade sexual, aborto, ideologia gender. Tudo isso também está no pacote. E aqui, veja, são os que têm melhor qualidade de vida. Então, na lógica dele é o seguinte: o fato de alguém ser rico já
implica per se que seja uma qualidade, enquanto ser pobre implica per se um defeito. Então quer dizer que se uma pessoa pobre for espiritualmente sã, espiritualmente cristã, então ela é inferior em relação àquela pessoa que está mais próspera economicamente? Deixa de falar uma coisa, seu idiota, seu débil mental. São os países mais pobres é que resistem a todas essas pautas aí que você diz que você é contra. Porque, na verdade, essas pautas são justamente importadas de países ricos. Se existe um lugar, por exemplo, onde há uma resistência profunda a pautas politicamente corretas, é a África, onde o crescimento de católicos é muito grande. Existe também o crescimento protestante. Mas lá na África, que é um continente extremamente miserável, mas também é um continente extremamente conservador. Enquanto os Estados Unidos, a Europa, é o continente do puteiro. Dessas agendas, é a agenda do aborto, da ideologia de gênero, a agenda da liberação sexual restrita, e etc. Agora vá conversar com um católico africano. Eles são extremamente devotos. E não é pelo fato de eles serem miseráveis que eles são inferiores. Só na lógica de um idiota, de um cachorro como você, para chegar a esse ponto, esse nível de cérebro. Você acha mesmo que os apóstolos teriam um pensamento do país protestante, buscando prosperidade? Você vê esse tipo de mentalidade nos evangelhos? Você vê essa mentalidade, por exemplo, em Paulo? Você vê essa mentalidade em Pedro? Você vê essa mentalidade em João? Pessoas que morreram por Cristo? Pessoas que renunciaram a tudo por amor a Cristo? Será que você, seu idiota, esqueceu que nos evangelhos Jesus Cristo chega com o rico e diz: deixa tudo e segue-me. Você é capaz disso? Eu acho que nenhum protestante é capaz disso. Muitos poucos. Por uma razão muito simples. Porque vocês têm essa ideologia da prosperidade. Vamos lá. Aceitice, chore no banho pensando no seu papa. Cara, como é que eu vou chorar se a sua espiritualidade é de um mosquito da dengue, cara? Se você acha que a precondição da espiritualidade é ter riqueza, quando na verdade o evangelho diz justamente o contrário, que quanto mais apego à riqueza, você tem menos espiritualidade. E isso não é o que reflete boa parte dos países protestantes. Eles são cada vez menos espiritualizados, mais materialistas e mais apegados ao dinheiro, mais apegados ao trabalho, mais apegados à riqueza, e muitas vezes as famílias são dilaceradas, a moralidade é subvertida, dentre outras coisas. É um relativismo total. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Besteira. Ah, acabou. Graças a Deus. Ah, vai se fuder. Aí tem outro aqui, outro bobão. Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Ah, tá. Vamos ver o outro aqui. Ah, tem um outro aqui, um tal de Herbert Clístenes. A ICAR. Cara, quando esse pessoal chama de ICAR, a primeira coisa que eu penso é uma sigla de locadora de veículos. ICAR. Vá na ICAR locar veículos usados, novos e seminovos, sabe assim? parece sigla de locadora de veículos, mas vamos lá. A ICAR é uma grande meretriz e sedutora. Aí eu até respondi para ele: isso fica para a senhora sua mãe, com a diferença de que não é nada sedutora. Cara, quando você chama a Igreja Católica de meretriz, deixa eu explicar uma coisa, seu otário. É o seguinte: é que você não se dá conta da gravidade do que você está falando. Você está dizendo que a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja corpo místico de Cristo, a igreja coluna e fundamento da verdade, casa do Deus vivo, a igreja que orienta a fé de milhões de pessoas durante 2000 anos, você está reduzindo a uma prostituta. Cara, quando você diz que a igreja católica é uma prostituta, o meu respeito por você é o mesmo que eu tenho com uma barata no chão, com uma bosta dentro da privada. É essa a significação que eu tenho com relação a você. Aqui você já perde totalmente o meu respeito, porque você é um espírito de porco, um bosta, tal como aquele outro lá, o tal de Rafa, não sei o que das quantas, que o problema do Brasil é que ele tem que ser protestante para ser rico. Isso é lógica de... Eu já falei aqui, nem preciso me repetir, né? Vamos lá. Aqui, olha só. Você se alegra com pouca coisa, achando que vão conseguir neutralizar o protestantismo evangélico, que é quase 1 bilhão, e só no Brasil são 65 milhões. Bom,
Mas os católicos, meu filho, são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos muito mais católicos do que protestantes no mundo. E observe uma coisa interessante. O ressentimento que esse pessoal tem com o catolicismo. E aqui, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, seu Clístenes da Silva. Você fala de protestantismo evangélico, não existe uma coisa chamada protestantismo evangélico. Existem protestantismos. Por quê? Porque vocês são uma pluralidade de incoerências. Vocês são pluralidade de seitas, pluralidade de rivalidades, dentre outras coisas. Então não fale de algo que não é uma unidade. Na verdade, vocês são a comunhão da desunião, né? Vamos lá. E só no Brasil são de 65 milhões. Bom, partindo do fato de que o Brasil tem 213 milhões, então vocês ainda são minoria. Graças a Deus. E espero que o sejam. Vamos lá. E desses 65 milhões, 50% são de ex-católicos, que entre eles ex-padres, ex-bispos, ex-catequistas, ex-seminaristas. Eu não sei que ex-bispo da Igreja Católica virou protestante, mas tudo bem. E veja que aqui esse pessoal se locupleta em odiar o catolicismo. E observa uma coisa, Herbert, sabe o que te une a um adventista, a um testemunho de Jeová, a um calvinista, a um luterano, a todos esses segmentos evangélicos totalmente fragmentários? Não é um dogma de fé, não é a fé cristã, não é nem mesmo o amor pela Bíblia, é o ódio pela igreja. Isso aí é um dogma de fé entre vocês. É o único dogma que vocês não questionam. Todos os dogmas vocês questionam. Todos os dogmas. Mas vamos lá, besteira. Vocês católicos romanos são uma verdadeira piada. Cara, vamos ser bem sinceros. O que vocês têm de espiritualidade elevada no Brasil atualmente? É Malafaia, é de Macedo, é Feliciano, é meia dúzia de embusteiros pseudo-apologéticos, tipo os Rodrigo Silvas da vida, ou então, sei lá, os Augustos Nicodemos, esse tipo de nível, cara. Se você acha que 2000 anos de história são uma piada, eu digo, sabe o que é o seu problema? Eu vou citar até um livro para você ler, já que você não gosta de ler. Muitos desses evangélicos não são muito bons leitores. Chama-se A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, um escritor espanhol. E ele dizia que na nossa sociedade de massas existe um tipo de psicologia chamado homem-massa, que ele dizia que era o senhorito satisfeito. O senhorito satisfeito é o seguinte: é um sujeito mediano, como você, para medíocre, que não tem a menor noção do que é uma civilização e acha que o mundo se restringe a essa tua realidade cotidiana. Como se não houvesse um passado histórico a guardar, como se não houvesse legados espirituais a guardar, e na verdade a única espiritualidade que você conhece é como daquele teu amiguinho, o Rafinha lá, o Rafa lá, esse outro que eu citei, que é a espiritualidade de porco, que é prosperidade econômica, trabalho, riqueza, não sei o que, blá blá blá. A Igreja Católica que fundou as universidades, a Igreja Católica que fundou praticamente boa parte daquilo que nós chamamos da base da civilização ocidental, pode ser tudo, menos piada. A única piada é a sua, porque você nem se reconhece o quanto você é burro. Você é burro, cara. Você é burro. E vou dizer mais. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu conheço evangélicos inteligentes, mas infelizmente o evangélico tem fama de ser burro por causa de gente como você. Vamos lá, aqui. Lembre-se de uma coisa: o momento evangélico protestante é altamente poderoso e irreversível, implacável, implicante e incansável. É verdade, vocês são um bando de chatos que nem mosquitos voando pelos nossos ouvidos. Mas, cara, basta um bom católico apologeta para enfrentar 10, 20, 30 seitas protestantes e vocês ruírem como um castelo de cartas. Sabe por quê? Porque a religiosidade protestante não tem base. Ela não tem base na igreja, ela não tem base na tradição, ela não tem base em nada. A única base que vocês têm são vocês mesmos. É o quê? É um indivíduo pegando a Bíblia e se achando o fiel intérprete da fé. É como eu disse no começo desse vídeo, vocês são a religião do indivíduo, a religião do subjetivismo, a religião do relativismo. Não se preocupa não, você acha implacável. Implacável nada, você é um idiota, você é burro, cara. Você é burro. Você é burro, cara, você é burro. Tá? Irreversível? Não acho que seja irreversível. Basta a gente fazer uma boa apologética católica para a gente lotar as igrejas. E não somente lotar as igrejas, mostrar o que é o protestantismo e como, de fato, a proposta protestante é um embuste espiritual. Porque, no fundo, é uma ideologia da modernidade, materialista, relativista. Na sua essência, quando ela não é irracionalista, ela é cética. Eu posso falar isso para vocês porque eu tenho 2 amigos meus protestantes que eu troco informações com eles. Eles se respeitam, evidentemente. Eles sabem que eu sou católico, eu respeito a pessoa deles, tá?
Eu tenho um amigo meu que é presbiteriano e o outro que é batista. E eu percebo muitas vezes que quando o presbiteriano ele não é esse fanático aguerrido anticatólico, ele é um cético. Ele é quase assim como um homem aderindo à modernidade liberal, né? Pressupondo realmente uma religiosidade do indivíduo mesmo, aquela coisa quase que morna, por assim dizer, né? De um bom mocismo, digamos assim, mas que no final da história não guarda convicções fortes. Por quê? Porque o protestantismo não é um palco de convicções fortes, porque primeiro porque não é protestantismo, é uma pluralidade de ideias desconexas, de ortodoxias ou de heterodoxias desconexas, enfim, como também o que vocês se sedimentam é apenas tão somente uma rejeição, um ódio ou a hostilidade àquilo que deu causa ao cristianismo, como deu causa à sua Bíblia, como deu causa à doutrina cristã, a Igreja Católica. Vamos lá. E a maior prova disso é que somos uma comunidade missionária ativa e dinâmica, esse é o fato. Sim, ninguém vai negar que os protestantes são agressivos. Mas agressividade não quer dizer solidez, não quer dizer verdade, não quer dizer autenticidade, não quer dizer nada. Porque o protestantismo, com uma militância revolucionária, e nesse ponto a reforma protestante foi bastante revolucionária. E por que revolucionário? Porque cada protestante cria um cristianismo self-service, sem qualquer relação com a história, sem qualquer relação com o passado. Inclusive vocês, evangélicos, já são a ruptura da reforma protestante. E, portanto, vocês têm um caráter bastante desagregador, como todo movimento revolucionário. Simples assim. E é verdade, vocês têm por que temer a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, longe de ser uma piada, é a maior ameaça que vocês têm. Porque ela tem bases, ela tem raiz, ela tem história, ela tem identidade. Mesmo no momento de crise, ela continua sendo majestosa. É isso que impressiona a igreja. Mesmo com um papa ruim, mesmo com um bispo, sei lá, problemático, mesmo com um padre muitas vezes imoral, mas ela tem aquela coisa do elemento de solidez dos seus valores, da solidez dos seus santos, da solidez dos seus mártires, como também a solidez da sua história, que nenhum protestantismo consegue subverter, a não ser através de uma apologética muito porca, uma apologética mentirosa, caluniadora, etc. Grande parte da propaganda protestante é mentirosa e caluniadora. E temos que falar isso sem ofender ninguém, porque isso é um fato histórico. Isso é comprovado, isso é documentado. Documentado mesmo. Vamos lá. Enquanto os católicos se contentam com gatos pingados. É verdade que hoje vivemos uma espécie de esfriamento dentro da comunidade católica. Mas isso não tira a verdade da Igreja Católica. O fato dos católicos não quererem ou não saberem defender a sua fé não significa que essa fé seja falsa. Muitos mentirosos podem defender certas convicções como se fossem verdadeiras. E aí? Isso não quer dizer absolutamente nada. A discussão é muito simples. Se a fé católica é verdadeira ou se o protestantismo é verdadeiro. Se a fé católica é verdadeira, todos esses segmentos dinâmicos, militantes, são totalmente falsos. Alguém vai dizer que o PT não é militante? Alguém vai dizer que a esquerda também não é militante, não é aguerrida, não é briguenta, né, não é ativista, não se infiltra em universidade, em escola, em sindicato de abacota? E daí? Alguém vai dizer que por causa disso a esquerda é autêntica nos seus valores? Evidentemente que não, né? Vamos lá. A igreja evangélica arrasta milhares e milhões ao redor do mundo e o Brasil não é diferente. É verdade, através de uma propaganda publicitária, propaganda de marketing, etc., né? E inclusive o uso de técnicas psicológicas que trazem essas pessoas para esses segmentos evangélicos. Mas e daí? E daí? Os islâmicos também crescem no mundo todo, e isso não quer dizer necessariamente que o Islã seja verdadeiro. Entenda uma coisa, seu homenzinho estúpido. Quantidade não é qualidade. Não é porque um segmento cresce que necessariamente ele seja qualitativo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Infelizmente, e nisso eu concordo, a Igreja Católica está dormindo no ponto. Mas espera ela acordar para ver se não vai ser revertido tudo isso. E vejam que eu não sou grande coisa. Eu não sou nem mesmo modelo de catolicismo. Mas eu já percebi aqui que expondo algumas ideias a respeito da igreja, não como querem que ela seja, mas o como ela é,
Vocês protestantes ficam loucos. É por isso que quando há uma conversão ao catolicismo, o pessoal fica louco. Fica louco por quê? Porque quando alguém se converte ao catolicismo de uma forma séria, é porque está enraizado aquilo, todas aquelas verdades da fé cristã, que não é esse relativismo protestante. Já parou para pensar, filhão, que milhões de pessoas vão para as igrejas protestantes? Evidentemente que eu não vou negar que haja um melhor acolhimento nas igrejas protestantes da atualidade. Sim, eles têm realmente um espaço mais comunitário que os católicos. Isso é evidente, eu já comentei várias vezes isso. Mas será também que não é mesmo satisfatório que eu pegue uma Bíblia e eu se torne um intérprete self-service da Bíblia e eu tire todas as conclusões a partir dos meus caprichos pessoais? Quer dizer, eu me recuso a se sujeitar a algo que seja contra a minha vontade? É como eu falei aqui, o protestantismo é a religião do indivíduo, não é a religião do Cristo. Porque cada Cristo se adequa àquele indivíduo. Se aquele indivíduo achar isso ou aquilo, né, ele que predetermina aquilo que ele quer crer como dogma. Ele não se sujeita a dogma algum na prática. Ele se sujeita ao dogma que ele mesmo preestabelece. Isso é o protestantismo. E, de fato, para uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade secularizada, uma sociedade individualista, uma sociedade onde o eu é o centro do universo, o indivíduo é colocado como centro, ainda que de uma forma fictícia, porque a gente sabe que existem técnicas, formas de manipulação psicológica, a cultura de massas destruindo, ao mesmo tempo que incentivando e estimulando o voluntarismo desse indivíduo, mas por outro lado despersonalizando do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético e etc. É claro que o protestantismo é muito mais adequado a isso do que o catolicismo, porque o catolicismo te exige uma mudança de vida que nem sempre você quer. O catolicismo exige de você uma fuga desse individualismo, uma fuga dessa ideologia de prosperidade, uma fuga dessa ideologia de achar que o bem-estar é o centro primeiro da sua vida. Porque o catolicismo não é moderno. O catolicismo é autêntico. Nossa sociedade não é autêntica. É isso que temos que entender. Vamos lá. Ai. De fato, os evangélicos quebrou a hegemonia, escreveu errado, o monopólio da Igreja Católica na América Latina, como fez na Europa, já que os evangélicos protestantes somos especialistas em quebrar de vez a hegemonia de quer que seja. É verdade, sabe o que acontece? Você tem razão num ponto. Vocês quebram a hegemonia como um elemento de desagregação. Tão desagregador é o protestantismo europeu que hoje nós vemos que a maioria dos protestantes são ateus ou são irreligiosos. Você tocou num ponto. Vocês quebram, entre aspas, a hegemonia católica para colocar o quê? Nada. Vocês são autodestrutivos. O protestantismo europeu se autodestruiu. Se autodestruiu de tal forma que destruiu o imaginário cristão. Por quê? Porque o protestantismo fragmenta o imaginário. Cada um acredita no Cristo que quer, cada um acredita no sacramento que quer, no modelo de igreja que quer, etc. Ou seja, a quebra da universalidade da igreja. A igreja já não é mais universal, a igreja não é para todos. A igreja é simplesmente um tribalismo de pessoas que criam seus conceitos conforme seus caprichos. E nesse ponto você tem razão. Com a diferença de que vocês não colocam absolutamente nada no lugar. O que vocês colocam é apenas um processo de fragmentação tal que já chegou ao cúmulo do desigrejado. O que é o desigrejado? É o cara que já não precisa mais de igreja, não acredita mais em comunidade cristã, e ele mesmo é o cristão self-service. Ele pega a Bíblia, interpreta da forma como quer, sem qualquer continuidade, sem qualquer elemento de verdade, mas tão somente de opinião. Né? Vamos lá. A história tem demonstrado isso na prática. Verdade. Os países protestantes cada vez menos cristãos. Meus parabéns. Meus parabéns, cara. Meus parabéns, vocês são campeões de destruição do cristianismo. Mas vamos lá. Faço das minhas palavras as palavras do falecido João Paulo II, que disse que o protestantismo é algo irreversível e que já está espalhado em todos os continentes e que nunca vai deixar de existir. Bom, eu não sei se o Papa falou isso. Irreversível? Eu não sei, porque nos países protestantes o fenômeno não somente é reversível, como os países protestantes são fábricas de ateus e satanistas e de supersticiosos de todos os matizes. Inglaterra, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, países onde a maioria das pessoas já não tem mais religião. Estados Unidos também, o número de ateus, de irreligiosos também é imenso. E isso sem prejuízo do fato de que são sociedades altamente secularizadas, onde já existe uma tradição de privatização da igreja.
Bem ao contrário da nossa sociedade, que, por exemplo, nos anos 60 e 70, a maioria da população brasileira era católica, 90% católica. E cristã, genuinamente cristã. E mais do que cristã, cristianismo fazia parte da cultura do país. Aí o que veio o protestantismo? É isso que você defende, seu palhaço. Bota a seita protestante para tudo quanto é lado, fragmentando o cristianismo e destruindo a cultura cristã que era pública. Aí vamos fazer o seguinte, privatiza a fé, privatiza a religião numa seitazinha, sabe? Com registro de CNPJ, de cartório de imóveis, né? Não é isso? É isso que vocês fazem, cara. Vocês acham que o protestantismo é uma coisa que acrescentou algo no Brasil? Eu, com todo o respeito aos meus amigos protestantes, conheço muitos amigos, mas eu não concordo com isso. Pelo contrário. Há um processo de descristianização do Brasil. Quer dizer que o protestantismo acompanha o processo de descristianização e de secularização da cultura. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, besteirão, pessoal. Olha aqui. Arrependa-se dos maus caminhos antes que seja tarde demais. Tá bom, meu filho, e se o catolicismo é o mau caminho, então quais das 30 mil seitas protestantes são bons caminhos? Porque vocês não se entendem em caminho algum? Eu faço essa pergunta tão básica e é interessante que esse pessoal não consegue me responder de uma forma coerente. Porque depois da morte não existe outra chance. Não adianta acender vela branca, preta, rosa para entrar no céu. Olha, primeiramente, você não sabe nem mesmo o que é a simbologia das velas, que existe tanto no judaísmo como no cristianismo e até mesmo no protestantismo. Por exemplo, quando nós observamos aquela exposição das velas da festa do Advento que precede o Natal, e que a gente coloca uma guirlanda e etc, né? E coloca 4 velas, né? Com várias cores, aí agora eu não me lembro muito bem. Você coloca aquela guirlanda. Aquela simbologia, ela é protestante, ela não é católica. Ela foi aproveitada pelos católicos, mas aquela simbologia é luterana. O problema de vocês, protestantes de matriz calvinista evangélica, é que vocês têm uma religiosidade muito pobre, muito vazia simbolicamente. É tão vazia de simbolismos, é tão vazia de espiritualidade, é tão vazia de tradição, que vocês inventam tradições fajutas. Vocês gostam de usar bandeira de Israel. O que a bandeira de Israel tem a ver com o cristianismo? O que o judeu nacionalista, laico, comunista, socialista que fundou o Estado de Israel tem a ver, por exemplo, com o protestantismo ou o catolicismo? Nem o protestante tradicional gosta dessa baboseira de Estado de Israel que vocês fazem. Mas é isso que vocês são. Vocês são, na verdade, um bando de sectários estúpidos que destrói a simbologia cristã. Já viu lá no Antigo Testamento, a menorá, o candelabro de 7 braços? Aquilo ali é como um formato de vela, né? Você acende lá e coloca luzes ali. É interessante protestante falar mal de velas, aí depois tem um bando de idiotas aí usando a menorá com um símbolo judaico. Eu não entendo a cabeça de vocês, cara. Vocês são uma confusão mental tremenda. Mas vamos lá, vamos ver se a gente acaba aqui. Aí aqui, ele fala assim: não seja escravo da meretriz que enfeitiça tua mente e que vai te levar à perdição eterna. Meretriz é a sua mãe, que pariu um bunda mole com você. Vamos lá, outra besteira. Beleza. Olha como é que é o individualismo protestante. Veja aqui como funciona. Tem a Bíblia como única regra de fé e conduta, e além dela não é seguro. Meu amigo, então você não leu a Bíblia. Vamos lá. Jesus Cristo fala de uma única igreja. Eis que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Ou seja, Jesus Cristo fala de uma igreja. Qual é a igreja que você segue? Você não segue a igreja, porque você nem acredita no aspecto místico da igreja. Esse é o primeiro ponto. O próprio Jesus Cristo dá as chaves do céu a Pedro e o poder de ligar e desligar da igreja na representação da chefia de Pedro. E também de demais outros apóstolos, embora reconhecemos aqui, ele dá as chaves a Pedro. Esse é o primeiro ponto. Paulo de Tarso já dizia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ora, se você está dizendo que a Bíblia é a única regra de fé sua, e nós temos que recordar que a Bíblia que você segura foi uma criação católica, só que você não segue a igreja que estabeleceu a sua Bíblia. Ou seja, a casa do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade. Ou seja, o que fundamenta e que é base para a verdade, que é a igreja. Então você não acredita na Bíblia, você não acredita nem mesmo em Jesus Cristo, meu filho. Eu poderia também citar a questão da tradição oral e do magistério. Jesus Cristo nos deu apóstolos. Esses apóstolos são magísteres, são pessoas que ensinam a doutrina cristã.
são chefes da igreja. E esses chefes, que são os apóstolos, nos deixaram sucessores, que são os bispos. E eu pergunto para você uma coisa. Sabe o que é o magíster? É você mesmo. Você pegou a Bíblia e faz uma interpretação porca da sua Bíblia, como se a Bíblia fosse um código penal ou um Corão. É isso que você faz. Mas a Bíblia fala de uma igreja que se preservaria no tempo e no espaço, que guardaria as mesmas verdades de fé e que seria orientada pelo Espírito Santo até o final dos tempos. E isso sem prejuízo da tradição oral da igreja, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. Aqui acaba com a sua Bíblia, única regra de fé. Na verdade, a Bíblia não é a única regra de fé para você. É você mesmo a única regra de fé. As conclusões que você tira da Bíblia são suas, não são da igreja, coluna e fundamento da verdade. Não são da autoridade legítima que não somente escreveu a Bíblia, compilou a Bíblia e tem a capacidade de representar a Bíblia. É você mesmo, você, o indivíduo, o centro do universo, o homem que tem as chaves do céu e o poder de ligar. Você é a coluna e fundamento da verdade, não é a igreja. Vamos lá. Estuda as escrituras e as pratica. Não, não estuda. Eu já coloquei aqui alguns aspectos que mostram que você é um mentiroso. Porque você já invalidou a igreja, você já invalidou a tradição, você já invalidou a autoridade e você se coloca como a própria autoridade. Então pronto, você não segue a Bíblia. Você segue apenas o que você acha que deve seguir segundo a Bíblia. Vamos lá. Estuda as escrituras e as pratico. Não estuda porra nenhuma. Coisa bem diferente dos 90% católicos que são vazios espiritualmente, falsos moralistas, simplesmente devotos religiosos cegos, como é a esmagadora da Igreja Católica, infelizmente. Não, meu filho, eu digo o seguinte, você é o protestanto estúpido, self-service, orgulhoso, soberbo, arrogante e imbecil. Imbecil por quê? Porque realmente você não sabe nem como interpretar a Sagrada Escritura. Você acha que a Escritura é simplesmente um livrinho de cabeceira, como se fosse uma autoajuda? E você, ao transformar a Bíblia num livrinho de cabeceira que você segue como regra de fé e na verdade você não segue, na prática, você reduz a dimensão e a grandeza da Sagrada Escritura. Você não gosta da Sagrada Escritura, você gosta de você mesmo. Porque se a Bíblia fala de uma única igreja? Porque se a Bíblia fala de autoridades representativas dessa igreja? Se a Bíblia fala de um corpo místico e de uma comunhão de fiéis que nós devemos participar guardando os mesmos pontos de verdade, e nisso nem você se entende com seu irmão, porque o objeto da verdade é você mesmo, então você não passa de um reles egoísta idiota. E que você não tem nem moral de ensinar nem 90% dos católicos que, segundo sua ideia, não leem a Bíblia. Como se o fato de ler a Bíblia fosse dependente da salvação. Não, você está completamente enganado. Porque se dependesse da sua lógica, os analfabetos estariam perdidos, coitados. Quer dizer, se a salvação dependesse de ler a Bíblia, então o problema é o seguinte. A humanidade inteira, até o século XIX, estaria perdida, porque a humanidade inteira não lia. Ler a Bíblia não salva ninguém. Pelo contrário, eu diria muitas vezes que um protestante lendo a Bíblia pode levá-lo ao inferno. E pode levá-lo ao inferno por uma razão muito simples. Porque ele cria juízos particulares que são falsos e que não são necessariamente bíblicos. E mais além de não serem necessariamente bíblicos, não são cristãos. Porque a gente sabe que a Bíblia não é a única regra de fé. Nem a Bíblia diz que é a única regra de fé. Nem a Bíblia. A Bíblia fala que a igreja é regra de fé. A Bíblia fala também que a tradição oral é regra de fé. A Bíblia diz também que as autoridades apostólicas e seus sucessores, porque houve sucessores, a igreja não morreu com os apóstolos, também é regra de fé. E você segue? Não. Você é a regra de fé per se. Não é isso? Vamos lá. Creia no Evangelho e pratique na essência, Leonardo. Meu filho, você não tem moral para ensinar Evangelho algum. Você é apenas um embusteiro que ensina os humores estomacais do seu umbigo. Vamos lá. Você é uma pessoa sincera, mas completamente enganada na idolatria. Cara, quando eu vejo protestante repetindo essa palavra idolatria, é que nem xingamento do tipo um comunista chamar alguém de fascista. Eu tenho certeza, senhor Herbert, que você não sabe nem o que é uma idolatria. A Igreja Católica ensina o que é idolatria. A Igreja Católica ensina as definições de culto e sabe discernir muito bem o que é idolatria. E uma coisa nós não somos, é idólatras. Idólatras são vocês, idólatras da prosperidade material, idólatras do dinheiro, idólatras do poder.
Quando um sujeito diz que nós temos que ser cristãos para sermos ricos, o que ele está falando? Ele está condicionando a espiritualidade à riqueza. E, portanto, a riqueza é mais importante. E se a riqueza é mais importante, é porque ele idolatra a riqueza. Jesus Cristo já dizia e repito, não se pode servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a Deus e o dinheiro. Não se pode servir a Deus e dinheiro, como também aquele rico não queria abdicar de sua riqueza para seguir a Cristo. Eu não vi da palavra de Nosso Senhor nada que exaltasse a riqueza, muito pelo contrário, criticava os ricos, porque os ricos eram muito mais apegados ao dinheiro e eram incapazes de qualquer tipo de sacrifício. Quem prega a doutrina da prosperidade não é cristão. Não é cristão. É um prostituto da fé. E se existe coisa mais prostituta, senhor Herbert, são essas seitas evangélicas que fazem de Jesus Cristo uma mercadoria, que fazem de Jesus Cristo o culto de mamon. É o que você faz, é o que teu amiguinho lá faz, que é bolsonarista. Basicamente isso. Então você não tem moral para chamar alguém de idólatra, porque você mesmo é o idólatra do ego. E eu repito aqui para os protestantes que dizem que a Bíblia é a sua única regra de fé. Vocês, à sua maneira, são idólatras do próprio ego. Só isso. Porque a Bíblia não fala que é a única regra de fé. A Bíblia fala de uma igreja constituída, uma igreja representativa na terra, a obrigação de pertencermos a essa igreja e que essa igreja tem realmente autoridade espiritual. E que essa igreja detém, de fato, autoridade espiritual para falar a verdade. Né? Que pode custar caro no final da tua vida terrena. Meu filho, eu tenho perfeita convicção de que eu estou no caminho certo. Você não, você tem 30 mil caminhos diferentes e todos eles levam ao inferno. Todos os dias apresento você a Deus em oração para que você se converta a Cristo somente e que nem que seja o seu último suspiro. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A sua oração é anátema, é demoníaca. Você está dizendo que eu tenho que me desviar da verdadeira igreja para a sua mentira. Dispensa a sua oração, meu amigo. Quem quiser ir para o inferno sozinho é você. Vá para o inferno, entendeu? Vá para o inferno sozinho. Não me leve junto com você. Tá bom? Então, meus amigos, é isso. E um grande abraço.